E aí galera, tudo bem com vocês? Esse vídeo é para falar um pouco sobre o valor dos jogadores do Cruzeiro no mercado. Nesse momento a gente fala muito em contratações, em vendas, em preços e tudo mais, mas eu parei para pensar um pouco que eu muito falo em contratações e pouco a gente fala sobre o valor dos nossos jogadores. E como eu sempre uso o Transfer Market, que é um site alemão especializado nisso para falar sobre o valor de jogadores de outros clubes, vou usar essa mesma fonte para trazer para vocês o valor de cada jogador do elenco do Cruzeiro na atual temporada, tá? Já de início eu vou pedir para você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal caso não seja inscrito, usar os comentários para deixar as suas opiniões, lembrando que o vídeo também é feito com o patrocínio do OneFootball, que é o maior aplicativo sobre futebol do planeta com mais de 20 milhões de downloads. Ele é totalmente gratuito, está disponível tanto para Android quanto para iOS e o link para você baixá-lo está aqui na descrição do vídeo, beleza? Pois bem, sem muita enrolação, vamos começar a lista então dos mais baratos para os mais caros, tá? O jogador mais barato do elenco principal do Cruzeiro atualmente é Patrick Bray. O lateral esquerdo, que também pode jogar como meia, está avaliado em 200 mil euros. Só um parêntese, como o Transfer Market usa os valores em euros, eu também vou trazer os valores nessa moeda, até porque as negociações, especialmente as transferências internacionais, são sempre feitas em euros. Para botar os valores aqui em real, eu acho que a coisa não ficaria muito boa, não ficaria muito realista, E tentando evitar o trocadilho com o nome da moeda, mas é porque o fato de que a cotação da moeda muda todo dia. No momento que eu faço esse vídeo, por exemplo, um euro está R$ 4,27. Então você pode jogar esse valor sempre para um pouco mais de 4 a 4,50, que é o valor que normalmente gira, a cotação do euro em relação ao real. Então no caso do Patrick Bray, 200 mil euros, ali aparentemente 800 mil reais, ou um pouquinho mais que isso, seria o valor de mercado dele atualmente. Com o valor de 700 mil euros, temos outro lateral esquerdo, Marcelo Hermes, que está emprestado pelo Benfica ao Cruzeiro. 700 mil dá aí aproximadamente 2 milhões e 800, quase 3 milhões de reais o valor de mercado dele hoje. Mas é importante ressaltar que ele não é atleta do Cruzeiro, está aqui apenas por empréstimo. Valendo um pouquinho mais no site, temos o Raniel, valendo 800 mil euros. E aí a gente já tem uma certa inconsistência, porque, por exemplo, se for para vender o Raniel, o Cruzeiro vai exigir nada, uns 10 milhões de euros, convenhamos. E aí é uma coisa que eu acho importante lembrar, que o Transfer Market é uma ferramenta muito boa, mas ele não é tão confiável quando a gente fala em valores de jogadores aqui da América do Sul. Não só do Brasil, mas de toda a América do Sul. É um site alemão, a atualização deles é muito melhor feita na Europa do que aqui na América. Então não é uma ferramenta 100% confiável, o valor de mercado não é o preço que você consegue com certeza para negociar um atleta, mas é a melhor ferramenta que a gente tem para esse balizamento mesmo, para essa observação de mercado. Pelo valor de 900 mil euros temos dois atletas, tá? O goleiro Rafael e o lateral direito Ezequiel. Rafael certamente, se houvesse possibilidade dele sair do Cruzeiro, seria por muito mais que isso, e o Cruzeiro também não tem interesse em vendê-lo. Já o Ezequiel é um jogador que certamente você conseguiria contratar até por menos, Um cara que realmente não cai muito nas graças da torcida, e o Cruzeiro já mostrou algumas vezes pensar em contratação de outro lateral direito. Com a cotação de 1 milhão de euros, temos dois atletas, o goleiro Fábio e o meia Rafinha. No caso desses dois, a gente pode justificar pela questão da idade, Especialmente o goleiro Fábio, que é um goleiro de alto nível, certamente poderia valer muito mais se o Cruzeiro pensasse em negociá-lo no mercado, mas por causa da idade já avançada, o valor de mercado também cai consideravelmente. Valendo 1 milhão 250 mil euros, temos aqui o Murilo, um jogador que já teve propostas bem mais altas que isso, Parece que propostas na casa de 5, 6 milhões de euros rejeitadas. Hoje é um atleta que está em baixa, A temporada 2018 não foi muito boa para ele, marcada por lesões, também por algumas falhas ali no início. Acabou se tornando reserva devido ao bom nível de jogo de Léo e Dedé, que se consolidaram como dupla, mas certamente se existe algum momento para vender o Murilo, não é esse, tá? Ninguém vende jogador em baixa, não é o melhor momento, especialmente sendo um atleta muito promissor, muito jovem e que certamente vai voltar a jogar num melhor nível muito em breve. Com um valor estimado em 1,5 milhão de euros, a gente tem 5 jogadores. O lateral direito é Edilson, os volantes Ariel e Bruno Silva, além dos meia-atacantes David e Rafael Sobis. Tirando o David, os outros 4 jogadores têm em comum o fato de já ter uma idade um pouco mais avançada, ou já ultrapassaram ou estão próximos dos 30 anos.
Já o David é um jogador mais jovem que veio como uma aposta para o Cruzeiro, uma promessa lá do Vitória, ainda não conseguiu vingar devido às muitas lesões que sofreu nessa temporada, mas me parece um atleta que vale a pena a gente apostar, porque tem tudo para estar valendo muito mais que isso e rendendo muito mais em campo nos próximos anos também. O nome que me surpreendeu positivamente no valor foi de Hernan Barcos. O centroavante argentino está estimado no Transfermarkt com o valor de 1.800.000 euros. É óbvio que o Cruzeiro não exigiria tanto assim para abrir mão do Barcos, até porque o contrato dele com o Cruzeiro só vai até o meio do próximo ano. Então, a partir de janeiro, qualquer clube pode assinar com ele de graça a partir de julho do ano que vem, já que o contrato dele com o Cruzeiro vai até o fim de junho. E confesso que, tendo aí Fred, Sassá e Raniel disponíveis, eu nem acharia uma ideia muito ruim abrir mão do Barcos, até porque não é nenhum salário absurdo, ele recebe um bom salário, mas nada fora da realidade. Só que se a gente consegue abrir mão de um salário de um jogador que não é indispensável, a gente está conseguindo fazer uma economia e abrir, né, um espaço ali nesse orçamento para tentar trazer um jogador necessário. Avaliados agora em 2 milhões de euros, nós temos 3 jogadores. O zagueiro Manuel, o volante Lucas Silva e o meia Robinho. É importante lembrar aí que no caso de Lucas Silva e de Robinho são jogadores que estão emprestados ao Cruzeiro. No caso do Lucas Silva, ele pertence ao Real Madrid, está emprestado até o meio de 2019. Já o Robinho, ele pertence ao Palmeiras, mas ele é 50% do Palmeiras, 50% do Cruzeiro. E o contrato dele com o Cruzeiro, assim como o contrato dele com o Palmeiras, vão até o final de 2019. Ou seja, o Cruzeiro não precisa se preocupar em comprar o Robinho, até porque aparentemente Robinho e Palmeiras não vão renovar. Então o que o Cruzeiro deve fazer, caso deseje manter o atleta a partir do fim do próximo ano, é negociar com ele a partir de julho ali do ano que vem, para que ele seja jogador do Cruzeiro em definitivo a partir de 2020. Agora, valendo 2,5 milhões de euros, a gente tem o maior número de atletas aqui. São 7 jogadores do Cruzeiro com essa cotação: os zagueiros Dedé e Léo, o lateral esquerdo Egídio, os volantes Henrique e Lucas Romero, além do meia Mancoejo e do centroavante Fred. Tirando o Lucas Romero, são todos jogadores já experientes, né? Por isso eu pelo menos pensaria no caso de um Mancoejo, que é um jogador bem valorizado no mercado, se aproximando dos 30 anos, esse é um atleta que eu acho que pode ser uma boa moeda de troca. Já no caso de Dedé, de Léo, de Fred, até do próprio Egídio, eu acho que esses são jogadores muito úteis ao Cruzeiro, devem ficar aqui. O Henrique é a mesma coisa, até por ser o capitão, um jogador muito importante no clube. E o Lucas Romero, não preciso nem falar, por mim o Cruzeiro já tinha ido lá no Vélez, comprado o resto do passe dele, renovado com o Romero até o fim da carreira, se fosse possível. Como não é possível, é no máximo 5 anos o prazo de um contrato no Brasil, eu já teria comprado o resto do passe do Romero e renovado com ele pelo maior tempo possível. Chegamos agora ao top 3 aí dos jogadores mais caros do elenco. E o terceiro mais valorizado é Sassá. O centroavante está valendo no mercado hoje 3 milhões de euros. Além da qualidade do jogador, a gente deve considerar aqui também o fato de ser um atacante relativamente jovem, um jogador que nos próximos anos deverá ter o seu auge na carreira e é um cara que já mostrou que tem qualidade. Sofreu muito com lesões nas últimas 2 temporadas, né? Ele teve problemas no joelho, aparentemente agora está 0 bala, recuperado, e é um jogador bem importante para o Cruzeiro. Eu não pensaria em abrir mão dele, apesar de alguns problemas disciplinares que a gente sabe que tem, mas eu entendo que o talento é sempre a coisa mais importante no jogador, o resto a gente consegue corrigir. Então por isso eu acho que o Sassá é um nome importante que deve ficar no elenco do Cruzeiro no ano que vem, a menos que o clube receba uma proposta realmente muito boa. E quando eu digo uma proposta muito boa, não é nem de troca de jogador, vi uns papos errados de Rodinei, umas conversas tortas aí, nada disso. Se alguém quer tirar o Sassá do Cruzeiro, que pague uma bela grana, bem mais do que esses 3 milhões de euros que ele está valendo aí no Transfermarkt. Na segunda posição nós temos Thiago Neves, avaliado em 4 milhões de euros segundo o site. Nenhuma surpresa, um jogador bem rodado, experiente, passou por seleção brasileira, jogou na Europa. Enfim, o Thiago Neves é de fato um jogador tecnicamente muito bom. Na minha avaliação tem caído muito de rendimento nos últimos anos, é algo que o Cruzeiro tem que tomar muito cuidado. Mas gosto muito do Thiago e acho que para abrir mão dele hoje, só se o Cruzeiro realmente recebesse uma proposta muito boa, acima inclusive desses 4 milhões de euros que ele está valendo. E o último nome, né, o mais valorizado, o mais caro da lista, obviamente, é o uruguaio Jorge André Arrascaeta. Jogador de Copa do Mundo, aí o melhor jogador do Cruzeiro nas últimas temporadas, acho que sem dúvida nenhuma. Ano passado até o Thiago Neves foi melhor, né? Mas 2018 o Arrascaeta voltou a assumir o protagonismo e jogou um futebol que nunca tinha jogado na carreira. Hoje é um atleta que está valendo 9 milhões de euros no Transfermarkt, mas o Cruzeiro, segundo o próprio vice-presidente Itaí, para abrir mão
irmão dele exige 30 milhões de euros na negociação. Eu acho que isso nem é caro, tá? Para ser bem sincero, eu acho que 30 milhões de euros é improvável que alguém pague, mas dá para pagar. Não é nenhum absurdo alguém pagar 30 milhões de euros no Arrascaeta. E quando a gente lembra que o Cruzeiro só tem 25% dos direitos econômicos dele, o que representaria aí 7 milhões e meio de euros apenas, se o Cruzeiro vende o Arrascaeta apenas por 30 milhões de euros, seria uma negociação bem ruim para o Cruzeiro, por sinal. Porque com 7 milhões e meio de euros a gente não consegue achar um jogador do nível do Arrascaeta para repor. Tá feita essa lista, só gostaria de ressaltar que Vitor Eudes, Gabriel Brazão, Kaká e Ederson, 4 jogadores jovens, né? Eles não têm valor de mercado definido pelo site. Por isso que eles não entraram aí, mas falei aqui então brevemente sobre cada um dos 31 jogadores do elenco do Cruzeiro e peço que se você tiver gostado do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, usa os comentários aí, se tem algum valor que te surpreende, positivo ou negativamente. Mas por agora é isso, muito obrigado por acompanhar, um abraço, até o próximo vídeo, valeu!